Olá, vamos voltar a falar novamente sobre essas maravilhas da natureza, essas abelhinhas. E eu estou falando aqui perto de uma que eu capturei aqui numa isca, né? Essa aqui é a mandaguari amarela. É uma abelhinha chamada abelha sem ferrão. Aliás, vamos falar um pouco sobre isso. A gente conhece essas abelhas como abelhas nativas, abelhas sem ferrão ou abelhas indígenas. Abelhas nativas, obviamente, porque são abelhas daqui, não foram abelhas importadas de outro bioma, são abelhas brasileiras. E temos inúmeras, como eu já disse, mais de 200 espécies de abelhas sem ferrão. Mas uma das expressões que se usa então para identificar essas abelhas são abelhas sem ferrão. E isso não significa exatamente que elas não tenham ferrão. É que o ferrão delas é atrofiado, então elas não conseguem usar esse ferrão para o seu processo de defesa. Isso significa que elas não se defendam também? Não, pelo contrário. Elas têm mecanismos de defesa. Eu garanto que você conhece algumas das abelhinhas que quando você chega muito perto da sua colônia, elas vêm e se enroscam no seu cabelo, nos pelos do braço, né? É uma forma de defesa. Algumas soltam uma substância grudenta e tem algumas até que chegam a mordiscar. Nada parecido com uma ferroada da abelha do gênero Apis, essa abelha que a gente conhece, cujo mel é vendido comercialmente em tudo quanto é canto. Mas são abelhas então que têm os seus processos de defesa, especialmente se elas se sentem ameaçadas. Normalmente isso acontece com todos os animais. Eles não nos agridem à toa, né? Eles, quando se sentem ameaçados, eles lançam mão das suas defesas e não é diferente dessas abelhinhas. A outra coisa que eu gostaria de falar é sobre os nomes dessas abelhas. Isso é uma coisa muito interessante e eu gosto muito dos nomes dessas abelhas, chamadas também abelhas indígenas. Isso talvez tenha referência por conta de seus nomes serem basicamente nomes indígenas oriundos principalmente do Tupi. Então a gente tem essa abelhinha aqui, por exemplo, que é uma mandaguari amarela, a gente tem uma mandaguari preta, tem uma abelhinha que capturei também chamada manduri, tem uma abelha muito bonita chamada mandaçaia. O significado desse nome tem razão com o seu comportamento. Ela é uma abelha muito bonita e normalmente quando você chega perto da colônia, no tubinho de entrada e saída, sempre tem uma lá de vigia, sempre tem uma lá olhando. Então o nome mandaçaia significa vigia bonito. Nós temos, já falamos aí sobre a jataí, né? A iraí, que é uma abelhinha muito pequenininha. O significado do seu nome em tupi é rio de mel. E por último, além eu estava falando da abelhinha que enrosca no cabelo, uma das mais conhecidas é a arapuá, iripuá, né? As variações dos seus nomes também é muito grande. Mas tem uma também, uma abelha grande, bonita, é semelhante até essa abelha com ferrão, as abelhas europeias, africanizadas, que é a uruçu. Uruçu, esse sufixo su, né, em tupi significa grande, então uruçu é abelha grande. Vale a pena a gente dar uma olhadinha nesses nomes, eles são muito interessantes e têm esses significados relativos ao seu comportamento, à sua morfologia. E é isso, essas abelhinhas são encantadoras, vale a pena a gente seguir estudando, seguir conhecendo principalmente essas abelhinhas. Eu estou aqui encantado com as minhas mandaguaris amarelas, esperando o momento de fazer a transferência dessa isca, por onde elas foram capturadas, até uma caixinha definitiva, onde elas vão ficar aqui em casa, vivendo tranquilamente, né? Não presas, né? Mas soltas, mas com o seu ninho resguardado muitas vezes de predadores e cumprindo a sua função ambiental, o seu nicho ecológico, que é fazer o processo de polinização e obviamente viver aí livre como todos os animais devam viver. Tá bom? Até a próxima, um abraço.